Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que quando a gente trabalha, mesmo em folga, como a gente está nesse período agora, fazer palestra, atender um auxílio, fazer um auxílio fraterno, estar entre amigos, são trabalhos dignificantes, que aprimoram a nossa personalidade e dão oportunidade para a gente poder estar sempre se inovando. Então, obrigado pela oportunidade. Isso não tira nada da minha energia, pelo contrário, me acrescenta. E que nós possamos ter um momento agora de boas reflexões, para que a gente consiga, nessas reflexões, quem sabe angariar recursos novos, energias novas, boas disposições, ouvir o nosso mentor, os seres que nos amam, que estão sempre conosco, porque o ambiente favorece isso, e aí sair daqui mais renovados, mais interessados na aprimoração, na ascensão. Apesar do tema ser renovação e reforma íntima estão caminhando juntos, né? Renovação só um pouquinho mais ampla. Então, que a gente tenha um excelente momento juntos. Vivemos um momento peculiar na história da humanidade. Apesar de a gente ter uma ideia um pouco negativa da humanidade, muitos acham que está piorando, muitos comentam que a situação está ficando mais trágica, que as pessoas estão mais violentas, que o humano perdeu os valores, o respeito. Mas, se nós observarmos no mundo espiritual, tem algo muito grande acontecendo. Espíritos de luz têm se aproximado de nós. Divaldo comenta isso, Chico já falava isso anteriormente, Ivone Pereira também. E alguns religiosos de nome no planeta, como Satya Sai Baba, que é um religioso indiano já desencarnado, ele também falava: espíritos de luz estão se aproximando da Terra. E apesar de muitas pessoas acharem que está piorando tudo, nós temos que analisar uma coisa: quando luz aproxima, nós temos melhor visão das coisas. Imaginemos um quarto onde uma luz é fraca. Quando a gente olha para esse quarto numa luz fraca, a gente enxerga aquilo que a gente está habituado a enxergar. Entretanto, se a gente aumenta a potência dessa luz, nós vamos enxergar sujeira que a gente nunca tinha visto, encantos que a gente nem sabia que existia. O que aconteceu é exatamente isso: a luz está maior ao redor da Terra. E quando a luz se faz, nós passamos a enxergar coisas que nós não enxergávamos anteriormente. Não tem um humano na face da Terra que consegue manter uma máscara muito bem encaixada nos seus rostos. Porque, afinal de contas, com muita luz, nós nos tornamos tal qual nós somos. E nós passamos a ser transparente para as demais pessoas. Acaba o tempo dos vingativos permanecerem na Terra, porque é impossível manter uma vingança repetílica, onde ninguém saiba que a intenção é malévola. É impossível a gente ter aqui os psicopatas no planeta Terra, porque os psicopatas já não conseguem mais ser o que eles são exatamente. Eles acabam se transparecendo. Nós até estamos tendo mais condições de ter aqui encarnados os magoativos. Porque os magoativos, por a luz ser tão forte, a matéria está tão mais rarefeita, as doenças da alma, elas se somatizam no corpo físico imediatamente. E aí a mágoa acaba se transformando em doença física, sem que ele consiga controlar isso. Então nem os magoativos estão conseguindo suportar a energia que a Terra está passando a ter. Como o Divaldo Pereira Franco fala, e muitos falaram no passado, que 2000 seria um ano de renovação. Na verdade, não existe data no Espiritismo. Nós, espíritas, por recomendação dos espíritos, nós sabemos que eles falam assim: não acrediteis em espíritos que dão datas, porque não existe data precisa para nada acontecer. E nós temos livros de exemplo que nos escancaram isso, como, por exemplo, Os Exilados de Capela, de Edgar Armon, que ele, um ícone de informação que trouxe uma luz para o conhecimento nosso do Espiritismo, mas parte do livro ele perdeu o sentido, porque tem parte do livro onde é colocado data, dia 28 de outubro de 1998, iria ter um cataclisma onde ia passar 17 anos com poeira, e não ia ter luz solar entrando, e não aconteceu isso, mostrando mais uma vez para a gente que data não pode ser acreditada. Se eu vejo um livro onde fala que tal ano vai acontecer uma tragédia, não é verdadeiro. Porque está lá na nossa base do Espiritismo. Ah, mas foi Jesus que falou. Não foi Jesus que falou. Está na base do Espiritismo. Quando é colocado data, isso não provém de um espírito superior. Porque espírito superior sabe que tudo pode modificar, então data nunca pode ser precisa. Mas nós estamos passando por um momento muito peculiar, porque com a aproximação desses espíritos de luz,
tudo é revirado. E nós somos obrigados a nos decidir: somos joio ou somos trigo? Porque estar em cima do muro não é possível mais nessa fase da terra. Lembremos que exilados de Capela, o povo egípcio nosso, na verdade, eram exilados de Capela que, muito bondosos que eram, foram obrigados a reencarnar na terra, e passaram pelo menos 1000 anos aqui, porque eles eram covardes. Eles não assumiram uma posição, deixaram o mal dominar. Não enfrentaram não as pessoas más, porque as pessoas más têm que ser amadas, mas eles não enfrentaram o mal, porque o mal tem que ser combatido. Simplesmente fizeram vista grossa, e eles tiveram que reencarnar aqui na terra para criarem coragem. E aí, depois de 1000 anos, conseguiram retornar para o seu processo evolutivo em Capela. Veja, hoje nós somos chamados para ter coragem. Essa é a fase que vivemos. E ela é uma fase especial, porque se nós recorrermos ao passado, Jesus, quando ele veio para a terra, que foi um momento muito especial para a terra, onde a gente iria sair do olho por olho, dente por dente, iríamos passar por uma fase de amar o inimigo, algo inimaginável. E como Jesus disse, a partir de agora, nós teremos pai contra filho, filho contra pai. Olha que interessante, parecia que ele estava desejando mal, mas na verdade, a partir da vinda de Jesus, era possível, a partir daquele momento, que um inimigo reencarnasse no mesmo seio familiar. No passado era impossível. Quem era inimigo não conseguia nem ter acesso à mesma família, porque um aborto espontâneo aconteceria, ou um aborto provocado, poderia o próprio feto não querer nascer, porque sentia a presença do inimigo, então era impossível fazer com que pai e filho fossem inimigos. Mas a partir da vinda de Jesus, quando ele fala amar o inimigo, a partir daí a humanidade está preparada para ter reencarnado no mesmo seio familiar o inimigo do passado. E nós começamos uma renovação desses 2000 anos que nós nunca tivemos acesso. A renovação dentro do núcleo familiar. E por isso a família passou a ser o núcleo mais importante que nós temos até hoje, os dias atuais. Por mais que a família está mudando a configuração, o que é normal, porque a evolução ela é sempre constante, tudo que nós fazemos na Terra são conceitos nossos, humanos, mas Deus é muito superior a isso tudo, Ele não tem enraizado num único conceito. Então, por mais que esteja mudando o conceito de família, mas a essência do amor está ali no tolerar, suportar, abrir mão, sacrifício. Não tem a frase, ser mãe é padecer no paraíso? Ser mãe é padecer no paraíso. Porque não tem uma mãe que não sofra, mas que também não acha a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Ter um filho, mas sofre também. Porque ali dentro da casa dela está um ser completamente diferente e que tem desejos, sonhos diferentes do dela. Mas na vinda de Jesus, todo um preparo houve naquela época. Jesus não surgiu aqui na terra sem nenhum preparo. Espíritos já vieram para a terra para preparar a vinda dele. E toda a situação planetária, com a aproximação de espíritos de luz aqui também, não só ele, outros, fez com que a terra entrasse numa fase atípica da história até então. Lembremos que o que acontecia no planeta era o domínio de Roma. Roma, naquela época que Jesus vem, dominou, expandiu suas fronteiras, já estava norte da África, já tinha entrado na Ásia quase que inteira, tinha conquistado quase que toda a Europa, menos a parte norte, mas tinha um domínio que era o maior reino que a gente tinha na face da terra. Por estar sempre dominando, as guerras nas fronteiras eram constantes. Vivia em guerra, porque quem foi dominado tentava reconquistar. Só que também, pelo jeito que era o reinado, e as cobiças, invejas, os ciúmes, as guerras internas eram muito grandes. E, mesmo os reinos as terras conquistadas, as guerras internas eram muito grandes porque tentavam não ser dominados, obviamente. Então, ou seja, o mundo vivia em guerra. Não poderia Jesus vir num momento só de guerra, porque senão a mensagem dele seria totalmente perdida. Então, o que acontece? 63 anos antes de Cristo já começa a preparação para a vinda dele. O Império Romano começa a se figurar nesse momento. Júlio César, ele cria o primeiro triunvirato, que era manter a paz dentro do reino, pelo menos sem guerras internas, com 3 governadores. Então passou a ter praticamente, não era rei ainda, mas 3 governadores do Império Romano, um em cada região, diminuiu as tensões internas. E aí, quando ele morre, ele deixou de herança para o seu sobrinho neto, que era, depois ele vem ser chamado de Augusto.
ele deixa o reino e toda a sua fortuna, e ele então em 23 a.C., ele domina, ele assume a posição com o segundo triunvirato, fazendo com que, além do interior do Império Romano estar no momento de paz, algo inexplicável, todas as fronteiras ficaram mais em paz também. E com tanta paz que tinha, que foi uma paz que durou 200 anos, floresceu a arte, floresceu a arquitetura. Então nós tivemos um momento atípico que os historiadores não conseguem explicar, mas que foi um momento de paz, chamada de paz augusta ou paz celestial. E grandes ícones da arte surgem nesse momento, porque estava tão celestial que ficou possível o homem cultuar o belo. Passamos a cultuar o belo. Jesus reencarna exatamente nesse momento. E nós temos então a vinda de Jesus num cenário de um pouco mais de paz, onde o homem estaria mais preparado para escutar uma mensagem divina que ele traria, tal qual ele trouxe. É lógico que nós tivemos diversos acontecimentos posteriormente. Mas então a era de Augusto, ela marca essa paz. Exatamente agora, nós estamos tendo o reencarne de ícones da arte. Se nós recorrermos ao livro geralmente a gente avalia uma obra espírita pela árvore que produziu esse fruto. E quando a gente vê que a árvore produziu só bons frutos, a gente passa a ter muito mais credibilidade da obra. Então nós estamos falando de Ivone Pereira, no caso. Ivone Pereira, ela deixou um livro para a gente chamado Devassando o Invisível, onde numa conversa com Chopin, então um artista, ele fala para ela que ele voltaria por volta do ano 2000 para a Terra, junto com vários outros espíritos de renome, de importância na arte, para preparar durante um bom tempo, nessa encarnação deles, a planeta Terra para a volta ao culto ao belo. Nós estamos então passando por um momento especial. A espiritualidade não estaria tão preocupada em fazer reencarnar em massa espíritos desse naipe, se não tivesse algo para acontecer na Terra. Então nós estamos vivenciando o reencarne de espíritos da arte para fazer com que a gente volte a gostar das coisas belas, que fazem bem ao coração, que acalmam, que asserenam. A sociedade hoje não é assim. Hoje nós temos uma predileção especial por violência, por guerra, por coisas que indicam a morte, que indicam a tristeza, que indicam o desgaste, a ruína. Isso é um gosto geral. Veja que até no nosso português nós passamos a valorizar, falar é nós. Nós passamos, ficou bonitinho inclusive, é legal você fazer parte disso. Entretanto, se nós analisarmos, no nosso caso, o português, ele é riquíssimo. É uma das línguas mais ricas que nós temos em expressão de sentimentos. Por exemplo, saudade, só a língua portuguesa tem. Nenhuma língua tem saudade. A língua portuguesa tem uma palavra que define esse sentimento. Então, nós temos uma língua riquíssima e nós estamos tudo perdendo, porque justamente nós passamos a não gostar da beleza. A beleza cansa, a beleza é difícil, a beleza me obriga a ser uma pessoa que eu não quero ser. E agora esses espíritos, antes dos grandes cientistas, eles vão reencarnar e já estão provavelmente entre nós, se preparando para o trabalho de fazer com que a gente volte a gostar das coisas belas, a cultivar a beleza, algo que nós perdemos no planeta Terra. Legal, então isso significa que o prenúncio de bons tempos está aqui entre nós. Por mais que a gente possa se tornar pessimista, de enxergar mal em tudo, de ver que a humanidade está pior, na verdade as pessoas estão sendo o que elas sempre foram. É que antes elas não conseguiam demonstrar. Se voltar à geração anterior à minha até, nós éramos totalmente repreendidos. Todos que da minha idade para trás foram repreendidos. Ninguém podia falar o que sentia. Aliás, uma cidade inteira voltava contra você. Minha mãe fala que, como os pais dela eram separados, os pais dos amiguinhos dela não deixaram mais os amiguinhos brincar com ela, porque ela era filha de separados. E aí passou ela a brincar só com o meu tio, porque não tinha amigos. Os amigos queriam, mas os pais não deixaram. E veja, os amigos respeitaram totalmente, porque se eles não respeitassem, a severidade da repreensão era absurda, algo que hoje não é possível. Então, poderia até a morte de um ser desse, mas no mínimo ele seria escrachado daquela sociedade, onde todos não passariam a aceitá-lo mais. Como nós temos isso mais ainda no passado. Hoje não. Hoje nós temos tantas coisas para resolver que é difícil a gente ter, por exemplo, um vizinho mexeriqueiro. Porque ele pode até ser, mas daqui a pouquinho ele está com tanto problema que ele não tem tempo para mexerico mais. O problema dele é muito maior do que o problema que ele enxergava em mim.
E isso acaba trazendo para a gente despreocupação. Quando alguém começa a falar da gente, a gente passa a despreocupar, falando, ele não vai ter muito tempo para fazer isso, porque eu não estou tendo. Eu estou tendo que correr atrás das minhas coisas. E certamente ele também não vai ter, como não tem. A gente tem tanta coisa, né? Se não é um plano econômico que devassa a vida, a gente tem que tomar decisão política, ou é uma doença que acaba minando o nosso tempo, a nossa própria disposição, ou um problema com um filho, um problema com um pai que a gente precisa cuidar. N coisas, que acabam fazendo com que a gente concentre em coisas mais reais. Não é a fase de ilusão. Estamos saindo da fase de ilusão. Não tem ninguém que consiga construir um castelo bem alicerçado em areia nessa fase. Jesus já advertia para a gente. Ele falava lá atrás que nós teríamos que construir a nossa casa em base sólida, em rocha, para que quando viessem os ventos, as tempestades, não ruísse a nossa casa. Mas nós insistimos, principalmente nessa fase, insistimos em construir toda a nossa felicidade, a nossa vida em alicerces frágeis. Quantas pessoas que se movimentam ativamente e desgastam a vida delas em busca de dinheiro? O dinheiro pelo dinheiro, não o dinheiro que vem em consequência de um trabalho muito bem realizado, porque aí é consequência de um trabalho de dedicação, onde eu faço mais do que a minha obrigação, onde eu cumpro além do meu dever, porque o dever é mais do que a minha obrigação, não tem que ser recompensado. Se eu nasci para fazer tal coisa, se eu cumprir aquilo, não tem recompensa. Igual a gente às vezes fala, eu tirei 10, mas 10 era sua obrigação. Mas eu não tenho recompensa? Não, 10 era sua obrigação. Se você tirar 10 e fizer cursos extras, que não era sua obrigação, aí é interessante. Mas você está numa escola, a sua obrigação é você tirar a maior nota mesmo. Então, veja que, eu estou tratando bem tal pessoa. Não é mais que obrigação. Eu estou sendo honesto, não é mais que obrigação. Mas ser desonesto, então, é uma coisa que eu posso? Não. Ser honesto é mais do que obrigação. Eu não estou fazendo nada além disso. Ótimo, então, quer dizer, preciso ser mais do que honesto, para eu poder ser uma pessoa digna de receber um galardão quando eu estiver do outro lado. Mais do que honesto, porque a honestidade é uma obrigação. Que interessante, né? Mas a humanidade não está nessa fase. A humanidade ainda está alicerçada em ilusões. Se nós recorrermos às cartas antigas de Paulo, porque Paulo, então, ele para divulgar o cristianismo, que ele percebia que se não tivesse um trabalho ativo pós saída de Jesus da face da terra, o cristianismo desapareceria. E ele optou por escrever cartas para que essas cartas se multiplicassem, várias devem ter sido perdidas, mas as que sobraram viraram parte do nosso Novo Testamento. E uma das cartas que ele escreveu para os Hebreus, o capítulo 12, versículo 28, é interessante que ele tem uma frase de recomendação que serve para todos nós, especialmente nessa fase. Ele fala assim, se aprendamos a servir a Deus, e servir a Deus é trabalhar, é fazer tudo ao redor do nosso, aprendamos a servir a Deus, alegremente, com reverência e piedade. Os evangélicos, os protestantes antigos, a palavra piedade, eles puseram temor. Nós não somos da fase de temer a Deus. A gente é da fase de amar a Deus, muito diferente. Com reverência e piedade. Interessante, entre vírgulas, alegremente. Foi-se a época, nós antigos católicos, ou que se somos católicos, mas os católicos não são assim também, onde uma pessoa, por exemplo, enviuvava, tinha que vestir algo preto e para o resto da vida. Sorriso? Jamais. Porque sorrir era uma coisa de pessoa que não era boa. A pessoa que era boa mesmo, cristã, ela tinha que ser triste. Porque aí demonstrava que ela sofria pela morte de Jesus. Veja que nem a recomendação do passado é tristeza. Alegremente. E se a gente pegar os ícones do Espiritismo, eles são muito bem-humorados. Aliás, não tem coisa mais agradável do que quando você acorda na mesma casa e encontrar a outra pessoa pela primeira vez naquele dia, e que é a primeira vez, porque nós saímos do corpo e voltamos, né? Pela primeira vez, com um sorriso no rosto, com humor. Porque é muito gostoso, já te dá uma disposição extra para começar o dia. O duro é quando você tem que esbarrar com o mau humor alheio, porque aí você tem que criar uma predisposição grande para você criar o seu próprio humor e ter que lidar com o mau humor ainda de outros. É óbvio que a gente tem duas formas, ou ignorar, que é a pior parte, porque quando a gente mais ignora, mais a pessoa passa a fazer parte por escanteio de nossas vidas, ou a gente levar na boa com humor, mais isso, né? Quer dizer, o nosso humor,
quase transforma a gente num comediante stand-up, né? Onde a gente tem que improvisar, a cada virada de curva tem uma improvisação com relação ao mau humor alheio. Então, se a gente pegar os ícones do espiritismo, eles são muito bem-humorados. Jerônimo Mendonça, por exemplo, que vivia desde os 18 anos numa maca, com dores horríveis no peito, que tinha que andar com um saco de 30 quilos de areia no peito para aliviar a dor. Até ele morrer, já na idade adulta, ele não parou de dar palestra. Ele nunca parou de pegar o telefone e ligar pedindo fundos para as obras existenciais dele. Ele sempre trabalhou. E veja, ele só numa maca, sempre tinha uma pessoa muito rica da cidade que ficava incomodada com ele em todos os ambientes que ele estava. Incomodado. Não gostava de encontrar ele. E um dia foi o auge. Jerônimo Mendonça na frente do cinema, com a maca, para poder assistir, era o único lugar com espaço. E essa pessoa que não suportava ele, entrou já o filme que tinha começado, estava escuro. Quando ele foi passar por ali, não viu o Jerônimo Mendonça, tropeçou na maca dele. E aí gritou para todo mundo escutar. Falou, mas onde eu vou? E falou dessa forma agressiva. Aonde eu vou, esse aleijado está. Poderia, qualquer um de nós que estamos na fase dos mimimis profundos de melindre, a gente poderia já chorar, esgoelar e já procurar a polícia, abrir um processo contra ele e tudo, como a gente faz, porque a gente não está nem aí se o outro está num problema grande, a gente não está nem aí se o outro errou, a gente quer acabar com o inimigo, essa é a verdade. Qual a reação dele? Ele aproveita o momento, ao invés de ele se interiorizar, ficar coitadinho de mim e sofrer, ele tira o humor nesse momento, ele fala, mas também você não para em casa. E aí todo mundo riu, o próprio rapaz que xingou ele riu, porque achou engraçado também, e amenizou toda aquela situação que ficou, poderia gerar até uma revolta contra a pessoa que fez isso. Não, ele em amor ao inimigo, ele acabou ainda aliviando a situação dele, aliviando. Então o bom humor, o trabalhar alegremente, é uma necessidade que nós temos que embutir, aprender. Lembremos que quem é mal-humorado tem um exercício fácil, a boca está sempre assim, sempre para baixo, exercita levantar essa boca. É um músculo, são poucos músculos que trabalham aqui. Mesmo que a boca fica só metade dela, assim, beleza, já foi um grande avanço. A pessoa, mas eu estou sendo falso. Não, está sendo disciplinado. Os espíritos inferiores vão ficar na orelha da pessoa falando, seu falso, seu falso, seu falso. É o objetivo deles. Por inveja, eles querem que abaixe no nível deles. Eu sou mal-humorado, você está tentando se esforçar para ser bom-humorado? Não. Abaixe para o meu nível. Eles vão ficar falando, a orelha é falso, eu vou embutir a ideia dele e vou achar que eu sou falso. Não, está sendo disciplinado. Eu estou mudando uma má tendência minha com obrigação, estou me obrigando a mudar esse hábito. Então, o sorriso, que aparentemente ele é falso, que ele não é real, de tanto eu fazer, uma hora ele vai passar a ser real. De tanto a gente exercitar uma coisa, a coisa passa a ser real. Veja que não tem nenhum medalhista olímpico que não repetiu 2.000, 5.000 vezes o mesmo passo, a mesma situação, para que ele chegasse aonde ele chegou. Ele foi com disciplina para chegar lá. Nós, para mudarmos o nosso estado geral, tem que ser com disciplina. Quando o Chico falou para o Emmanuel, vou começar a trabalhar, o que eu preciso fazer? O Chico falou 3 coisas, o Emmanuel falou 3 coisas, disciplina, disciplina e disciplina. Ah, não tenho que virar santo? Não. Para estar aqui em cima a pessoa tem que ser santa? Não. Para coordenar um trabalho numa casa espírita tem que ser santo? Não, porque se tiver que ser, está tudo vazio, né? Não tem ninguém. Atire a primeira pedra, não tem como, não tem ninguém. Então, não tem que ser santo, tem que ser disciplinado, disciplinado, disciplinado. Se eu me coloco disciplina, a disciplina me modifica gradualmente. Num dos livros do Chico, o André Luiz, é o primeiro capítulo, que eu estava sentado aqui tentando lembrar o nome do livro, não veio. Mas num dos livros do Chico, que fala sobre reforma íntima, o André Luiz fala o seguinte, se autoavalia a cada 3 anos, se a cada 3 anos você não modificou absolutamente nada, fique preocupado. Mas se a cada 3 anos você brigava 20 vezes e agora briga 19, parabéns. Mas está brigando 19, não tem problema. Mas os outros continuam indicando as 19 vezes que eu briguei, problema dos outros. O que importa é que eu sei que eu brigava 20 e agora eu brigo 19. Se daqui 3 anos eu avaliar de novo e agora eu estou brigando 17 vezes, parabéns. Mas eu não virei santo. Não tem que virar santo. Não tem que virar santo. A fase nova da Terra não é fase de santo. A fase nova da Terra é dos homens de boa vontade. E isso é a fase nova. Mas não é fase de santo ainda. Porque hoje 70% predomina mal e 30% bom.
Agora estamos na fase de transição. No planeta novo, lá para 2050 para frente, a gente vai ter 70% de bom e 30% de mal. Ah, mas tem gente então que não vai conseguir. Tem um monte de gente que não vai conseguir. Mas Deus não abandona ninguém. Só não dá para ficar aqui. Aqui na Terra não dá, porque não é planeta para isso mais. Mas vão ter espaço em outros planetas à vontade. Veja que importância é agora a gente se definir joio ou trigo. Porque num planeta como a Terra, uma pessoa que é 70% maldade e 30% bondade, ela não vai ter estrutura para viver. Ela vai ficar doente e vai desencarnar toda hora. Porque a doença vai virar doença no corpo físico, ela vai ficar só doente. E ela vai desencarnar. Ela já encarna e já fica doente. E morre. Então não tem como realmente. Para ela é melhor ela nascer num planeta que suporta aquela mágoa, suporta aquela raiva, suporta tudo aquele sentimento. E na Terra vai ter gente ciumenta ainda. Gente que tem ciúme, mas qual a diferença do ciumento da Terra Nova com o ciumento de hoje? O ciumento de hoje, ele cria uma quimera do ciúme dele que vira a vida dele. Ao ponto dele falar, matei por amor. Né? Um contrassenso. Já o ciumento do novo planeta, ele vai saber que ele tem ciúme, mas ele vai ficar se controlando toda hora para não deixar o ciúme crescer. Como nós. A gente sabe que o processo obsessivo, ele começa com a autoobsessão. A autoobsessão, se a gente for recorrer ao dicionário, obsessão significa mania, significa repetir a mesma coisa várias vezes. Então, se eu tenho algo que eu não consigo controlar, que eu fico repetindo, isso me torna um autoobsessivo. E a partir da autoobsessão, a obsessão se instala com facilidade. Um espírito entra, ele passa a fazer parte de nossas vidas por um processo autoobsessivo. Se eu não deixar isso escancarado, ele não faz parte. Então, quer dizer, tudo começa em nós. Então, no planeta novo, não vai ter mais autoobsessivos, porque eles vão bloquear, por disciplina, qualquer processo de pensamento fixo. Nós precisamos exercitar isso agora. Servir a Deus alegremente, sorriso no rosto, bom humor, com reverência a Deus e com piedade para com o próximo. Reverência a Deus, piedade. Porque como que eu posso trabalhar para o progresso da Terra se eu não tiver piedade e misericórdia com a atitude alheia? Eu não posso, eu tenho que perder o hábito de ficar julgando o próximo. Qual a utilidade de alguém que se escandaliza com os escândalos da terra? Nenhuma. A pessoa que vive escandalizada com o mal, ela se torna uma inútil, porque ela não consegue trabalhar para o bem. Ela fica só, ai meu Deus, aqui só tem mal, aqui eu não vou porque só tem gente ruim. Ali eu não vou porque só falam mal dos outros. Aqui eu não quero estar porque ali só tem gente que não tem vida boa. Bom, qual a utilidade dessa pessoa? Eu quero estar entre bons. Aonde vai encontrar bons? Não tem bons. Até dentro da nossa casa não tem. Porque eu posso, às vezes a gente tem esse hábito, eu procuro o príncipe ou princesa encantada. Vou atrás, passo a vida procurando. Se foca naquela característica que gosta. Mas lembra que a pessoa é um pacote. Além do pacote dela, porque a hora que eu caso, aí eu descubro os outros lados que eu não conhecia, né? Porque, eu gostei do príncipe ou da princesa por causa disso, daquilo. Quando casa, aí a pessoa aperta a pasta no meio do dente, deixa a tampa da privada para cima, um monte de coisa, toalha molhada na cama, coisas pequenas, às vezes, ou grandes, que geram brigas, né? Por exemplo, a pessoa já conheceu a pessoa sendo brucutu. Casa e quer que dá flores. Não vai dar flores. Nunca. É brucutu, nunca daria. É característica da pessoa, ela não é desse jeito. Mas briga agora porque não recebe flores. Mas já casou assim. E o que é pior, toda vez que a gente casa, procura o príncipe ou a princesa, você não casa com a pessoa, você casa com a família dela. Não tem jeito de eu entrar e devassar a família da pessoa, eu passo a ser um tirano. Eu passo a ser um conquistador desses do passado lá, que destruía cidades onde entrava. Não é diferente. Só que eu estou fazendo num nível menor, mas estou fazendo. Não, eu casei com a pessoa, eu tenho que ver se eu vou, primeiro, querer estar do lado dessa pessoa, com todos os defeitos que ela tem, porque ela tem. Segundo, querer estar com a família da pessoa. Eu não tenho o direito de eliminar a família dela para eu poder ficar com ela. Não é muito egoísta isso? Quantos núcleos familiares são extremamente egoístas? Muitos se amam, só que só dentro daquelas 4 paredes. Qualquer pessoa que quiser vir de fora não é amada. Bom, isso não tem nada a ver com o planeta novo. O planeta novo, o amor é distribuído para todos, inclusive para o vizinho, inclusive para o filho do vizinho. Meu filho não briga com o filho do vizinho, porque o filho do vizinho não presta. Se o meu filho ele gosta daquilo que o filho do vizinho faz, a hora que ele sair da barra da saia da mãe, do pai, ele vai fazer aquilo, é da índole dele. Agora, não era melhor eu trazer o filho do vizinho para dentro de casa, para ficar aqui, já que eu sou tão bom, meu filho é tão bom, não é melhor trazer tudo para cá e ficar administrando todo mundo?
Minha mãe, quando os meus amigos iam brincar comigo, antes de entrar em casa, era pente fino em todo mundo, para tirar as piolheiras. Todo mundo tinha que lavar os pés, porque vinha com um barrão para dentro. Só que brincava dentro de casa. Qualquer palavrão que um amigo falasse, minha mãe, sem humilhar esse amigo, já fala, gente, vamos maneirar com essas palavras, vamos trocar essa palavra por essa. Minha mãe ficava administrando tudo, mesmo sem ter tempo, estava sempre administrando. Ela trouxe para onde a vista dela podia ver. E ficou prazeroso brincar dentro de casa, porque ela fez ficar prazeroso. Lá não tinha limite, se a gente queria pegar panelas, panelas eram um brinquedo. Se a gente queria pegar lata de conserva, era lata de conserva, brinquedo. Ela não deixava limite, mas ela conseguiu manter todos os filhos dentro de casa e inclusive ajudando a educar todas as outras crianças, que até hoje ela sempre fala, nossa, foi a infância mais feliz. Foi, realmente, de todos nós. Servir a Deus alegremente, com reverência a Deus e com piedade para com o próximo. Lembremos da mensagem que os anjos deram para os pastores quando Jesus surgiu na terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Os humanos esperavam um Jesus vingativo e guerreiro. E os próprios anjos já anunciaram Jesus com amor. Não falando nada, agora, a partir de agora, é nós, né? A partir de agora é espada. Não. Ele falou, só desejou coisa boa. Boa vontade para com os homens. Como se pedisse para Maria, né? Maria, deixa ele, tem paz, tem paciência. Como se pedisse para a própria Maria diretamente. E foi anunciado Jesus já no amor. Não é à toa que o nosso mestre querido deixou a mensagem que ele deixou, a oração, né? A nossa oração dominical, a mais simples, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, pedindo que venha o reino dele para nós, e não que a gente vá ter que fazer o reino ser adaptado a nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá no céu também. A primeira parte inteira de glória a Deus, e a segunda parte falando sobre a nossa postura. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, a nossa preocupação tem que ser com agora, porque o passado eu não tenho mais jeito de modificar, e o futuro eu não tenho como prever. Eu só tenho jeito de pegar a experiência do passado para fazer um futuro melhor, mas eu só tenho agora. Quem vive do passado sofre, e quem vive pensando lá na frente, mas focando, mirando lá no passado, sofre. A gente só tem uma opção, viver o agora. Ah, ele me prejudicou. Passou. Ah, eu não ganhei a boneca Barbie que eu queria ganhar quando era criança. Já passou. Ah, eu sou assim porque meu pai e minha mãe não me deu o que eu queria. Não, não é assim porque deu. Você é assim porque você é assim mesmo. Não tem outro jeito. A pessoa é assim porque ela é assim. A gente fica procurando sempre achar por que eu sou assim, por que minha vida não deu certo. Não deu certo porque eu não fiz dar certo. Não deu certo porque eu sou desse jeito. Agora, eu tenho chance de dar certo. É daqui para frente, ó. Esse é o meu limite. É daqui para frente. Por isso o pão nosso de cada dia tem que ser dado hoje só, não tem outro jeito, né? Perdoai as nossas ofensas, só que tem uma condição. À medida que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E aí a gente pede para livrar do mal no final da oração. Ou seja, gente, como um espírita falou, com precisão, para que a gente possa se renovar, nós vamos ter que desidratar. Ou com suor, ou com lágrimas. Agora, a quantidade de suor e de lágrimas só depende de nós. Porque se eu antever a minha necessidade de mudança, eu transformo em trabalho e vou suar bastante. Mas se eu ver que eu preciso mudar e não fizer nada, a vida vai me mudar de qualquer forma. E aí eu vou ter lágrimas de dor que vai me lapidar. A opção de passar pelo sofrimento é única e exclusivamente nossa. Agora, a opção de trabalhar, suar bastante para modificar, aí a gente pode realmente abraçar isso como uma causa e evitar dores. Quantas pessoas que tinham que passar por padecimentos enormes e passaram por pequenos padecimentos só para sentir a pontinha do sofrimento, mas nem foi muito grande. Que Deus nos envolva para que 2019 seja um ano de renovação. E que a gente consiga, no processo de renovação, a cada dia sermos um pouquinho melhores, exercitando o sorriso no rosto, desenvolvendo pés de galinha, que é a melhor ruga que a gente pode ter, e avançando cada vez mais para sermos procurados pelos outros, porque nós consolamos mais do que reclamamos. Que assim seja.